Aí aqui eu estou usando 2 vias por fase para levar esse circuito. Por quê, né? Se eu colocar uma via, o que acontece? Ó, se eu colocar uma via, eu estou considerando que em uma via vai passar toda essa corrente aqui, 312,5, eu estou utilizando o cabo de 120. Aí que começa o rolo, porque a minha distância aqui, ó, é 200 metros, né? 0,2 quilômetros. E quando eu puxo lá o fator do cabo de 120, multiplico por essa tensão, multiplico pela corrente da via, eu chego a esse fator de queda, 5,96. Como aqui se trata de circuitos alimentadores, vamos considerar todos os circuitos com queda de tensão abaixo de 3%. Porque tem todas aquelas regrinhas lá dos percentuais e tudo mais. E aqui, ó, como eu estou fazendo? Olha só. Voltando aqui, queda de tensão, ó, eu estou considerando aqui, ó, o cabo que está saindo do meu QGBT, aqui logo após o transformador, chegando no quadro terminal. Então, eu ainda tenho que deixar um trecho aqui, ó, um percentual considerável para o circuito terminal. Então, por exemplo, se eu estou considerando que uma queda de tensão de 3%, está sobrando ainda, nesse caso aqui, né, de ter um transformador único e tal, exclusivo, estou considerando ainda 4% só para o circuito terminal. Então, eu acho que é uma métrica boa a gente trabalhar com dessa forma. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu pego o fator da queda do cabo de 120, de novo, né? Multiplico pela distância. Essa distância aqui, gente, a gente não vai mudar aqui agora. A gente não vai focar em modificar o local das coisas. É literalmente mudar outra coisa aqui. Então, quando eu modifico essa distância e quando eu multiplico isso pela corrente da via, tá, tem a queda de tensão. E aí? Se eu acabei de falar que eu não vou modificar as coisas de lugar, eu não vou colocar mais perto e nem vou duplicar, tipo, dividir um quadro em 2 quadros, não vou fazer isso. O que eu poderia fazer aqui? Olha, a minha queda de tensão, ela tá ligada, lembra? Distância, corrente e o fator da queda. Logo, tem um fator obscuro aqui, né? Que é a minha seção do cabo. Então, é a seção do cabo que vai me dar. Então, eu tenho que trabalhar aqui, ó, com 3 protagonistas, que é a seção do cabo, corrente elétrica e distância. E os meus quilômetros. Gente, a única coisa que eu posso fazer aqui nesse caso é mudar a corrente. Como assim a corrente? Não a corrente do circuito, mas sim a corrente da via. Eu posso colocar mais de uma via por fase, tranquilamente, desde que você tenha disponível os terminais para poder fazer as unificações e tudo mais. E quando eu quebro, né? Quando eu faço uma fase ter mais de uma via, para que isso serve? Isso serve para eu diminuir a minha corrente na via, no cabo. Eu posso trabalhar com cabos menores, tá? Isso é extremamente útil. Normalmente o pessoal só usa essas vias aqui, ó, mais de uma via. Eu, pelo menos, quando eu não fazia esse tipo de método aqui, de redução de custos, eu só utilizava mais de uma via quando dava ali uma seção maior que 250, uma seção, sei lá, né, por aí, que não tinha como comprar. Ah, deu um cabo de 300 milímetros quadrados. Aí eu, vou colocar então 2 vias, obviamente, né? Mas assim, não precisa ser só em casos extremos, você pode fazer isso também para reduzir custos, certo? Então, por exemplo, se aqui, ó, eu colocar 2 vias por fase, perceba que a minha corrente de projeto, ela não modificou, ela continua sendo a mesma. Eu só não vou levar essa corrente toda em um cabo só. Eu vou levar essa corrente toda em 2 cabos.
que acontece? Lembra lá da minha multiplicação, né? Queda de tensão é igual ao meu fator da queda multiplicado pela minha corrente e isso multiplicado pela minha distância. Então, a distância aqui vai ser a nossa constante, né? E aí eu vou modificar o quê? A minha corrente que eu estou multiplicando, que eu acabei de diminuir ela pela metade, e a seção do cabo. Consequentemente, eu vou diminuir também, não vou precisar mais de um cabo, 2 cabos de 120. Pode ser que eu precise de, a gente vai ver aqui agora, mas vai ser uma seção menor do que essa. Entendeu? Então, aqui, ó, o que que tá me falando? Que eu vou utilizar 2 cabos de 50 para levar essa corrente elétrica, já seria suficiente. Se eu colocar aqui, ó, na minha queda de tensão, vamos ver então, quanto o cabo de 50 vai ter de queda de tensão? Ó, 6,87. O que significa isso? Não posso fazer isso. O meu fator da queda de tensão do cabo de 50, ele tá muito grande. Quando eu multiplico pela corrente, ainda não é o bastante. Então, o que eu posso fazer? Ou eu posso continuar aumentando o número de vias por fase, ou eu posso deixar 2 vias e ir subindo a minha seção até bater aqui com a queda de tensão menor do que 3%. Então, como é que eu vou saber, então, Joyce, qual que eu vou fazer? Será que eu posso fazer as duas coisas, tá? Mas como é que você vai saber qual que eu faço aqui, então? Ó, o que eu te aconselho é não ir metendo as caras aqui e fazendo as coisas na loucura. Você vai, antes de começar a modificar as coisas, principalmente ali no seu orçamento, você testa, você vai testar, você vai comparar os preços. Mas se eu mantivesse 2 vias por fase, e vamos ver aqui qual cabo que ia passar, né? Então, o de 50 a gente sabe que ele não tá dando, então vamos subir. 70. 70 dá aquela extensão de 4,88. Peraí. Então, 70 também não dá, tem que subir mais. Qual que é o próximo? 95. 95 já deu uma queda de tensão de 3,64. Mas também tá ruim, né? Tem que ser, eu falei que a gente vai usar uma queda de tensão abaixo de 3%. Então, o próximo cabo, 120. 120 dá. É o que estava antes, né? É o que estava antes. Aí, o que eu posso fazer? Então, tá, mas vamos supor, eu quero ir mais a fundo, quero pesquisar um pouco mais. Então, o que eu vou fazer? Ó, vamos lá. Agora eu vou começar a usar minha planilhinha da AVS. Eu vou colocar aqui, ó, o cabo de 120 é esse daqui. O cabo de 120, um cabo dele, beleza. 2, né, que a gente está usando ali, ó. 2 cabos de 120, esse aqui é só teste, tá? Para ver se eu vou mudar ou não. Então, ó, 2 cabos de 120, eu vou ter um preço de 162,24 por metro. Aí, o que eu poderia fazer aqui, ó, é mudar a fase dele, as vias para 3. Se eu mudasse para 3 vias, vamos ver se eu conseguiria diminuir. Ó, 95 ia passar? Ia passar. 70 ia passar? Não. Então, tinha que ser 3 de 95. Então, 3 de 95. Será que compensa eu trocar 2 vias de 120 por 3 de 95? Será que compensa? Como é que você vai fazer? Uai, muito fácil, né? Então, vou abrir aqui, eu já coloquei, ó, o 2 de 120, eu vou ter um custo aqui de 162 por metro, e agora eu vou comparar isso com 3 de 95. 3 de 95, eu vou ter o quê? 190,51 por metro. Então, não compensa, né? Então, beleza. Então, isso daqui cai fora. Esquece. Vamos ver o próximo. Então, vamos subir mais um. 4. 4 vias por fase. Será que a gente consegue reduzir para 70? Consegue. Consegue reduzir para 50? Não consegue. Então, tem que ser 70. Então,
4 vias de 70 milímetros. Vamos ver se compensa. Então, meu 70, 4 vias, 194. Bom, gente, pelo que eu tô vendo aqui, ó, não vai dar certo. Pelo incrível que pareça, né, dois cabos de 120 compensa mais do que as outras opções. E eu acho que 4 vias já tá dando aqui uma forçada, sabe? Se eu subir mais um pouco, talvez isso complica muito ali na minha execução. Mas vamos fazer a última aqui só pra gente. Teria que ser 50. Então, seria 5 cabos de 50. Vou fazer o último aqui, ver se compensa. 5 de 50. Ó, também não compensa. 5 cabos de 50 milímetros, eu teria 175 contra 162. Vou tirar isso aqui para não ficar poluindo. Pronto. 166 contra 154. Então, gente, não vou fazer nada. O que eu vou fazer? Nada. Vou deixar aqui 2 vias por fase para o cabo de 120 milímetros. Pronto, acabou. Próximo da lista. Aí, gente, é isso, né? Sim, eu vou fazer aqui a mesma coisa para todo mundo. Vocês ficarem. Vai ficar repetitivo? Vai. Mas vocês vão entender tudinho até o final da aula. Ó, 2 vias. Quer dizer, uma via aqui para o cabo de 70. Então, vamos ver se compensa usar 2. Ó, 2 de 25 também daria, hein? 2 de 25. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Então, tem um cabo de 70 contra 2 de 25. Ó, aqui já tá muito legal esse cenário. Um cabo de 70 custa R$ 36,20 o metro. 2 cabos de 25, R$ 33,79. Então já é uma mudança que eu já estou reduzindo aí um tanto muito legal.